pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Pro. Mais uma vez aqui, queria agradecer as pessoas que estão acompanhando, nos seguindo. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça, vai lá agora. Vai lá, dá uma curtida, se inscreve no nosso canal. A gente tá toda semana trazendo conteúdos aqui de educação, desenvolvimento, saúde. Muito obrigado. E esse programa a gente vai ser muito especial. Muito especial. É sobre um assunto que eu tenho uma paixão e com um amigo que é referência nacional nesse assunto. Mas antes, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. E para você que quer se tornar um apoiador aqui também do nosso podcast, entre em contato lá nas minhas redes sociais e vamos conversar. Primeiro, vamos falar da psicomotricidade nacional, esse movimento lá da minha amiga Ione. Grande abraço, Ione, que é para integrar os psicomotricistas no Brasil, né? Que é para fazer diálogos e divulgar a psicomotricidade. Então, grande abraço. Se você é psicomotricista ou se interessa pelo assunto, siga lá nas redes sociais. E também, pessoal, o CRIE, Centro de Referência Inclusivo e Esportivo, que proporciona para seus filhos, né, para sua criança, um espaço inclusivo e também com diversos especialistas. Temos também aqui como apoiador, vamos lá, o pessoal da Integra Educação e Saúde, que trabalha também na formação e assessoria escolar com professores, o pessoal da Integra também levando conhecimento aí para as instituições educacionais. E o Centro Motriz de Desenvolvimento e Aprendizagem, uma equipe multidisciplinar com diversos especialistas, referência para trabalhar, né, no desenvolvimento e aprendizagem da sua criança. É isso aí, esses são nossos apoiadores. Se você quer ser, entre em contato e vamos lá. E hoje, pessoal, um programa super especial com uma pessoa que é referência. Queria trazer já antes, né, e até a gente organizar, bater a agenda, mas é uma honra ter aqui um grande profissional, psicomotricista Júnior Kadima. É um prazer te receber, meu amigo. Obrigado por ter aceito o convite. É uma honra realmente aqui bater esse papo com você, tá bom? E antes de mais nada, queria que você se apresentasse. Quem é o Júnior? Bora, o primeiro eu quero, cara, agradecer esse convite. Olha que eu tava esperando já esse convite, hein? E aí nós estávamos tentando organizar nossas agendas e agradeço muito aqui, realmente, a oportunidade. Quero parabenizá-lo por iniciar, né, um movimento de trazer tantos profissionais aqui para conversar sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem, psicomotricidade. Parabéns por essa dedicação em transformar e também fazer a diferença na educação do nosso país. Obrigado, Júnior. É um grande prazer, realmente. Eu falo assim, eu também queria há muito tempo ter você aqui para bater esse papo. Eu falo assim, e da nova geração de psicomotricistas, eu falo assim que esse é um dos caras aqui. Então, você que é psicomotricista, que você que quer, acompanha que hoje vai ser incrível. Cara, falar de psicomotricidade, você até iniciou falando que é uma das suas paixões e eu posso falar também que aí é uma das minhas linhas de estudo, de pesquisa, da qual eu me dedico e tenho me dedicado tanto para me aprofundar, entender, compreender melhor. Eu sou pedagogo de formação e eu fui posteriormente buscar cursos de especialização que pudessem me ajudar a compreender melhor esse universo do desenvolvimento infantil e aprendizagem. E no meio do caminho me deparei ali com a primeira infância, que é a minha área de estudo hoje, a minha área da qual eu me dedico tanto para entender. E com essas especializações, eu fui, né, buscar a psicopedagogia, que foi a minha primeira especialização pós a formação ali na pedagogia, e depois
a psicomotricidade. Já tinha ouvido falar sobre a área na graduação, tinha lido pouquíssimas coisas, não tinha me aprofundado. Aí tive novamente um contato com uma disciplina na especialização. E quando surgiu o curso em Campinas, sou de Campinas, São Paulo, eu me inscrevi e falei, cara, vou fazer essa especialização. E assim, é aquele momento que você já começa o curso e fala, caramba, isso é para mim, né? Me encontrei. E com isso, a psicomotricidade ela também foi me levando para um outro caminho para entender melhor o desenvolvimento cerebral. Foi onde eu também fui buscar a neuropsicologia para que eu pudesse também linkar com os conhecimentos da psicomotricidade. Então, o início da minha formação se deu dessa forma. Eu atuei fazendo ali atendimentos clínicos. Hoje eu trabalho especificamente com a formação de professores, professores da educação básica, então professores da educação infantil e ensino ali dos anos iniciais, e trabalhando a importância dessa ciência, a importância da psicomotricidade na etapa da educação infantil e anos iniciais, o quanto que isso é Perfeito. importante para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Que legal, Júnior. Eu acho que muito importante, eu falo que a minha trajetória é muito parecida com a do Júnior. Acho que a única diferença que principal é que eu venho da educação física, né? Então a minha primeira formação é na educação física. E realmente quando eu vi a psicomotricidade, também falei, nossa, é isso, né? E esse olhar, e naturalmente, no meu olhar de complementação com a psicomotricidade, né? Porque é importante a gente falar no Brasil, que está acompanhando muita gente, temos diversas escolas da psicomotricidade, né? Mas até pela minha formação, a neurociência também casou muito com a psicomotricidade. Entender como esse corpo funciona relacionado ao sistema nervoso central é de extrema importância e para a aprendizagem. Então, Júnior, o que eu queria falar para você? Como que nessa trajetória dessa psicomotricidade, como que você, para você a psicomotricidade, você vê a atuação dela hoje no mercado? Quem é o profissional de psicomotricidade? Onde ele atua? Como que é a sua visão da psicomotricidade hoje? Ótimo. E até antes de responder essa pergunta, eu quero trazer aqui, compartilhar com as pessoas e também com você, né? Como eu conheci o Noboro. Eu lembro que eu estava fazendo a especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil. E uma colega falou, poxa, Júnior, você trabalha com psicomotricidade, que legal. Eu fiz uma especialização em psicomotricidade e teve um professor que é muito assim, a sua linha, né? Como você pensa, você precisa conhecer ele. Falei, quem é, né? E aí ela falou do Noboro. E eu fui pesquisar, logo te encontrei ali no Facebook, eu acho que ela passou o contato por telefone, não lembro exatamente. Mas você foi muito acessível. E, cara, isso dentro da profissão, que é o que eu vou responder, eu acredito que é essencial Perfeito. esse trabalho em parceria. Porque eu tinha feito a especialização em psicomotricidade, você já estava atuando ali dando aulas, né, para cursos de especialização. Eu te chamei e você prontamente respondeu, super aberto a conversar, a trocar. Eu vejo que é uma essência fundamental para todo profissional, seja ele um psicomotricista, seja um profissional de outra área, né, que a gente vai dialogar. Mas eu vejo que hoje a psicomotricidade ela tem sido muito procurada, muitos profissionais buscando compreender melhor essa área e o como utilizar tanto em questões envolvendo o contexto escolar quanto o contexto clínico. Perfeito. Mas a primeira coisa que eu destaco, né, e reforço é essa parceria entre os profissionais. Poxa, Noboro, ó, eu tô com uma situação assim, assado, como que você considera que eu posso trabalhar com isso? Porque as experiências são diferentes. Perfeito. E entendendo, né, que temos tanto a psicomotricidade para o contexto clínico e para o contexto educacional, a gente pode também ampliar essa nossa rede de atuação. Sim. Eu sou, como falei, de Campinas. Você está aqui no ABC.
No Boró, uma pessoa aqui me procurou pedindo indicação de um profissional aí, você consegue atender ou se não você pode indicar alguém. E a primeira coisa que eu, né, destaco é essa parceria. E aí, como você perguntou, a maneira como eu tenho visto essa área e o desenvolvimento do trabalho. Nós temos hoje diversos cursos de especialização surgindo, e uma coisa que a gente precisa ter um cuidado é em relação à qualidade desse curso, Perfeito. envolvendo o corpo docente, envolvendo o currículo, as disciplinas que vão ser trabalhadas, a conexão dessas disciplinas, para não se tornar mais um curso de especialização. Do Perfeito. tipo, fiz o curso de especialização em psicomotricidade, tenho uma quantidade ali de conhecimentos, e como que eu vou colocar isso em prática? O conhecimento ele é fundamental. Nós estamos aqui hoje conversando sobre uma Sim, ciência e ter uma base, um respaldo é importante. Mas também o entender como colocar isso em prática é o que vai fazer com que esse profissional realmente avance. Então, o segundo ponto é essa questão do estudo, do comprometimento com a área, o comprometimento em se aprofundar. E isso vai te levar também a fazer essas conexões. muito E bom. um terceiro ponto que eu coloco em relação a esse avanço é a questão que nós temos um trabalho educacional que pode-se ali ser realizado dentro do contexto da escola e o trabalho clínico. A gente Perfeito. precisa, assim como a psicopedagogia, Sim, muitos profissionais atuam dentro da escola. E se a gente tem também a oportunidade de levar isso para dentro da escola, sabendo o quanto contempla, o quanto é importante para o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, também é importante fazer esse movimento para inserirmos isso na escola. E até mais do que só na escola, é fazer com que os profissionais que estão ali envolvidos com essa criança entendam o quanto que isso é relevante. isso é muito importante, o Júnior falou, eu falo assim, que a troca com o Júnior sempre se deu muito boa. E eu falo para todos os psicomotricistas que é uma questão que a gente, até para a profissão, foi regulamentada. A gente está na luta para montagem do nosso Conselho Federal, mas a gente precisa da integração entre os psicomotricistas. É isso. E isso que ele falou, dessa troca, da acessibilidade, né? Entender que cada um tem uma experiência diferente, que elas podem se complementar, isso é muito importante. E também temos que saber que quando você vai querer ser psicomotricista, atuar com a psicomotricidade, formar, né, pessoas na psicomotricidade, você precisa procurar uma instituição que tenha uma grade que vai te permitir isso, né? Ter trocas com profissionais de experiência, porque hoje o mercado da psicomotricidade cresceu muito. Eu falo que quando eu comecei, há quase 18 anos atrás, na psicomotricidade, a gente ouvia poucos nomes que realmente atuavam, né? Então, isso é extremamente importante e é só isso que você falou, e o Júnior sempre foi. Tanto que muitos professores, psicomotricistas acompanham ele semanalmente, porque o que ele falou, ele traz a prática da ciência ali. Eu falo que quantas vezes eu não olhei lá é, atividades, estratégias que o Júnior traz e apliquei com meus alunos, com o paciente. Então, isso é incrível. A gente ter esse olhar, essa humildade e fazer uma comunicação científica assertiva é tão importante, né? E por isso eu queria falar assim, esse olhar que você como que veio da área da educação, um pedagogo e viu a necessidade de ter enquanto pedagogo a psicomotricidade, eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que que a psicomotricidade realmente você vê que auxilia ao professor? Então, assim, eu sou professor, né? Eu saber da ciência de psicomotricidade me ajuda o que lá na minha sala de aula? Como que você vê isso a partir de toda essa experiência que você juntou aí? Cara, de forma muito objetiva, vai auxiliar esse profissional a ter intencionalidade em sua prática. E quando a gente fala em intencionalidade, vai trazer também o complemento do planejar.
planejar de forma adequada. Eu vejo que muitos profissionais, principalmente da educação infantil, que é a área que eu estou ali, né, atuando de forma ativa, têm um repertório de atividades. Só que esse repertório, muitas das vezes, é aplicado, as atividades são realizadas sem uma intencionalidade, sem um fundamento. Não vou generalizar, mas a grande maioria. E ao trabalhar com a formação de professores, a gente começa a conduzir essas práticas com um aporte científico, Perfeito. que aí vem a psicomotricidade. Olha, você está fazendo isso, que ajuda nisso e que vai nos trazer um respaldo nisso daqui. Por isso, a formação de professores, ela é tão importante, essa formação continuada. E a necessidade, ou melhor, trazer o complemento ou a área da psicomotricidade para a educação infantil, foi no momento que eu comecei a me debruçar na primeira infância e entender a importância desse desenvolvimento integral. E a psicomotricidade, quando realizada, quando colocada em prática de forma intencional, a gente vai conseguir ajudar tanto no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional dessa criança. Sim. E principalmente nas interações sociais. Que é um desafio muito grande hoje em dia, né? Essas habilidades sociais das crianças. E, naturalmente, a psicomotricidade, o movimento, permite que isso aconteça, né? E muitas vezes as crianças hoje, muitas vezes em telas, e às vezes até em escolas que vão tradicionais, que mantêm a criança muito tempo sentada, não estão trabalhando habilidades que vão ser necessárias para todo o processo, né, Júnior? Exato. E eu ouvi de uma amiga semana passada que ela atua também com a formação de professores, Sim. principalmente ali anos iniciais, processo de alfabetização. E ela falou que a quantidade de escolas, principalmente particulares, que hoje vendem um produto, vendem, ó, seu filho vai entrar aqui na educação infantil, ele vai sair alfabetizado. O quanto que as escolas, cada vez mais, elas usam isso como um recurso para conseguir trazer essas crianças, né? Fazer com que Sim. os pais matriculem essas crianças. E nós estávamos discutindo sobre isso. A importância de se trabalhar a psicomotricidade para promover habilidades que vão ajudar no processo de alfabetização. Perfeito. Não basta você colocar essa criança sentada para fazer uma atividade no papel, sem que ela tenha trabalhado esse corpo de forma integral. Eu preciso fazer com que ela perceba esse corpo. Por meio dele, ela vai perceber esse espaço, ela vai construir suas relações. E é por isso que eu vejo o quanto a psicomotricidade educacional é tão importante para a formação do professor. Não estou falando que esse professor ele vai ser um psicomotricista em sala de aula. Perfeito. Não é isso. Mas é o professor ter esse conhecimento, assim como é importante ele entender sobre as habilidades socioemocionais. Saber lidar com a regulação das emoções. Entender, por exemplo, sobre funções executivas na educação infantil. Perfeito. Não é que ele vai ser um psicólogo, mas ele vai usar desses conhecimentos na sua prática pedagógica. E eu reforço aí mais uma vez a questão da parceria entre os profissionais, porque se eu vou ali trabalhar uma formação com esse professor, eu não vou com ele, eu sou o cara que sabe de tudo, eu inventei a roda. Não, não é isso. Eu estou vindo aqui para ajudar, porque eu aprendo muito com esses professores. Sim. Você mesmo traz a questão da prática. O quanto que essa prática nos traz conhecimentos para a gente associar com aquilo que a gente está estudando. E eu tenho uma experiência X, quando eu vou numa escola, essa escola está inserida em um contexto social que é diferente do meu, um contexto cultural, um contexto em que atende crianças que estão também em situações diferentes. O conhecimento que eu tenho é para agregar com todo aquele contexto. Por isso que a psicomotricidade educacional, a psicomotricidade realizada dentro da escola é tão importante. Sim. E aí eu queria um relato seu, Júnior. Como que você sente os professores
nas suas formações? Porque uma das questões que muitas vezes a gente traz mantenedores de escola aqui, que eles falam assim: ah, meu professor está estressado, está cansado, muitos não querem estudar, não querem fazer. Você vê isso ou realmente, às vezes, o professor está cansado de algumas formações, que sempre são as mesmas, né? Não vê algo prático? Porque eu também vejo muitos dos meus colegas professores falar, mas isso eu já vi, eu não sei como que aplica na sala de aula. Então me fala um pouquinho como que você sente os educadores hoje. Cara, eu acredito que tenha algumas questões, tá? A primeira delas é o professor ele estar preocupado em seguir um currículo. Qualquer coisa que você apresente e que esteja fora daquilo que é para ser realizado, opa, isso aí para mim é legal, mas eu não consigo colocar em prática porque vai sair fora do meu currículo e a coordenação não vai permitir. Eu escuto bastante isso. Interessante, Gino, porque esse é um olhar que foi a principal coisa, até eu falo que das bases de evidência e neurociência hoje melhorou muito. Mas o que eu mais ouvia, principalmente a rede pública, que tem concepções educacionais muito enraizadas, falava, não, a psicomotricidade sai fora da concepção. A, sei lá, Montessori sai. E não, a neurociência sai fora. E eles não vê como uma ciência, uma área. Às vezes a gente tem que desconstruir isso muitas vezes para o educador, né? Exato, e o desconstruir é algo desafiador, porque exige você sair da zona de conforto. Perfeito. E é isso que você trouxe, eu vejo muito numa questão do tradicional. Em alguns momentos, o tradicional ele é importante. Não estou falando que ele não é. Mas a gente precisa, principalmente, compreender hoje, né, o quanto os conhecimentos da neurociência nos ajudam na sala de aula a entender o aprendizado do aluno, a entender que uma questão emocional vai prejudicar esse aprendizado. Se a criança ela está passando por uma situação emocional em casa, que talvez ela tenha perdido alguma pessoa. Essa criança perdeu o animal de estimação dela que ela tanto amava. E aí ela vai para a escola, o nível atencional dela não vai ser o mesmo. A aprendizagem dela naquele momento não vai ser a mesma, porque é uma condição ambiental que está interferindo. Se eu consigo compreender isso, porque a neurociência me traz conhecimentos que vai fazer com que eu enxergue essa questão, a minha maneira de atuar com essa criança vai ser diferente. Sim. Por isso que esses conhecimentos, eles são tão importantes. Como eu falei, um primeiro ponto é a questão do currículo. O segundo ponto é esse profissional, ele estar disposto a sair da zona de conforto. Isso vai exigir dedicação, vai exigir vontade de mudar, vai exigir tempo. São questões, não estou falando que é fácil, é desafiador, mas não é impossível. Ah, você está falando aí porque para você é fácil, é isso, é aquilo. Não, não estou falando que é fácil, é bastante desafiador, mas não é impossível. E você também não vai mudar de uma hora para outra. É às vezes olhar, poxa, esse conteúdo aqui é legal. Eu vou fazer uma experiência na minha sala de aula. E sempre quando eu estou ali na formação de professores, nos meus cursos ou em instituições que oferecem cursos de especialização, eu levo muito isso. Pessoal, olhe uma coisa do que a gente viu aqui na aula hoje e pense para colocar em prática. Seja a atividade prática que nós fizemos, seja um olhar diferenciado daquilo que você gostou. Poxa, isso aí, olha, eu já tinha ouvido, mas não tinha colocado em prática. Ouvi de novo, vou levar para minha sala de aula. Vou fazer uma atividade com corpo e movimento no meio da minha aula, para deixar as crianças mais relaxadas, para trazer uma conexão afetiva. Perfeito. E isso envolve o sair da zona de conforto. Com isso, o que eu vejo num terceiro momento é sim professores que querem agir, querem colocar algo em prática, mas que têm uma certa dificuldade, esse certo desafio de se deparar com um conteúdo e conseguir colocar isso em prática, enxergar aquilo na prática. Porque às vezes a gente já está tão enraizado fazendo alguma coisa
que ao ver o novo já coloca de lado, isso aí não vai ser tão fácil. E quando a gente mostra essa praticidade e conecta com a teoria, fica mais claro. Então, eu vejo essas 3 questões: o currículo, o professor que Sim. talvez não queira sair ali daquilo que já realiza, porque, né, tô aqui, já está acontecendo. E o Sim. terceiro, às vezes é essa dificuldade em colocar aquilo que está vendo numa formação em prática. Sim. E, Júnior, até você como pedagogo de essência, a gente vê uma discussão até nacional sobre que há necessidade de uma atualização da grade de pedagogia também, né? E até os formatos do curso que teve agora, a suspensão de muitos cursos EADs e tal, porque o professor precisa também de uma base que ele consiga correlacionar. Ciências que hoje, é o que eu falo, a criança de hoje que a gente tem que você tem na sua sala de aula, professor, não é a mesma de 5, 10 anos atrás, né? Então hoje a gente, vários fatores ambientais influenciam isso, e às vezes quer fazer a mesma questão de como se fazia 30 anos atrás. Então, esse olhar é muito importante. Como que você vê eh, essas pessoas saindo da pedagogia? Porque eu vejo que, na verdade, é o que eu falo, não é falando mal também do professor ali, mas que eles sentem uma carência de um olhar, de um curso mais aprofundado e da prática, né? Eu vejo que isso precisa ele ser repertoriado. Exato, eu acredito numa necessidade urgente, muito grande, da mudança desse currículo. Hoje já temos muitas instituições inserindo na grade a disciplina de neurociência. Legal. E né, nos estudos que nós vamos fazendo e nas discussões, me deparei com uma passagem da Susana Herculano, que é uma grande Sim, neurocientista, que ela fala: o cérebro é o órgão da aprendizagem. E o professor, ele não tem a formação sobre neurociência, que vai tratar sobre questões do sistema nervoso central, vai falar ali do cérebro, de todo o processo de aprendizagem e outras questões. E aí peraí, se o professor, então, ele fomenta essa aprendizagem, ele constrói, ele ajuda no processo de aprendizagem, e a neurociência me traz respaldo de como ajudar, de como facilitar nessa aprendizagem, por que ele não tem essa formação? sim, E é que nem você falou, não podemos generalizar, porque tem muitos professores que fazem um movimento de buscar. Eu não tive esse conhecimento na pedagogia, mas eu vou buscar. Peraí, eu quero ajudar o meu aluno. Temos muitos profissionais engajados realmente em ajudar os alunos. sim. Mas enquanto pedagogo, eu também não tive muitos elementos na minha formação. Muitos. Um exemplo, estudei sobre os teóricos da educação. Um deles, Vygotsky, e o outro, Piaget. Vou citar 3, Vallon, Piaget e Vygotsky. Na especialização, no mestrado em educação, foi de fato onde eu me aprofundei nesses autores, trazendo destaque para aquele que eu usei como referência de aporte teórico, que foi Vygotsky. Perfeito. Mas, de fato, eu consegui compreender e fazer a relação. E foi nesse momento que eu tive a oportunidade de estudar de forma mais aprofundada. Isso me fez refletir sobre a minha formação na graduação. Ela foi importante, ela me trouxe muitos conhecimentos, mas eu vejo que às vezes a gente tem tanto acesso à teoria e que se perde como colocar isso em prática. Perfeito. Como que eu vou usar esse aporte teórico para colocar isso em ação? Como que eu vou colocar isso em prática ali na minha atuação pedagógica? Sim. E com isso, eu também vejo muitos profissionais, e você trouxe a questão da pedagogia EAD, todo o trabalho que envolve o online, eu mesmo tenho curso online, eu ofereço curso online, eu faço curso online. A gente precisa de uma autodisciplina muito grande. Muito grande. Não é para qualquer pessoa, eu sempre Não é digo para isso. qualquer pessoa. Exatamente, você tem que ir muito mais disciplinado. E a gente vê cursos em que a pessoa sai formada em pedagogia em 6 meses. Você fala, cara, como assim? Formado em pedagogia,
vai trabalhar. Vou falar da área educacional, porque Sim. pedagogia hoje, você, né, pode trabalhar com pedagogia hospitalar, pedagogia empresarial, tem outros campos de atuação, mas vamos focar na escolar. Como essa pessoa, em 6 meses, ela vai sair para atuar na escola em uma etapa que é tão importante para o desenvolvimento infantil. E uma vez dando formação, falando sobre alfabetização, sobre algumas características da criança, eu ouvi uma professora falando: ah, mas isso aí, quando ele tiver lá 5, 6 anos, era uma questão, acho que, de linguagem da criança, e a gente Sim. estava discutindo: olha, tem que ter um cuidado em relação a isso, é um sinal de alerta, porque já nos mostra que esse desenvolvimento não está adequado. Perfeito. Pode ser ambiental? Sim, pode ser. Sim. E com uma intervenção direcionada, isso é sanado. Mas pode ser uma questão neurológica também, nos mostrando que há um atraso nesse desenvolvimento. E com isso, a fala foi: ah, mas quando ele estiver lá com seus 5, 6 anos, isso já melhora. Sempre é assim. Eu falei, cara, que loucura, porque não se pode esperar. Antigamente, talvez se usasse, Sim. mas hoje a gente tem que ter muito cuidado. E o que eu quero dizer com isso é que envolve o conhecimento que adquirimos. Sim. O pessoal generaliza as questões, né? Eu até brinco nesse olhar. É que hoje a gente tem muito mais evidências e a comunicação científica é muito melhor feita, né? Eu tenho, às vezes, pacientes que chegam assim: ó, a criança com 3 anos não tá falando. Aí o pai, a mãe fala assim: ah, mas o pai foi igual, demorou até 5 anos e hoje tá bem. Eu falei: então, o pai teve atraso e a criança teve atraso. O problema é que ele superou por diversos fatores. Não quer dizer que seu filho vai superar tão fácil assim. É importante se olhar e investigar, encaminhar. E isso que você está falando é muito importante, Júnior, porque o professor precisa ter esses parâmetros, né? Principalmente na prática. Como que eu observo esse corpo dessa criança, né? Tanto numa impulsividade, o que será que está acontecendo? Esse olhar precisa de uma troca mais próxima. É aquilo que você, professor, eu falo assim, a gente, para ter essa atenção no online, eu que também dou bastante aula online, eu falo assim, você precisa da troca ali, a pessoa que esteja realmente no online, não? Porque a gente tem muita gente também que entra no online, desliga a câmera e vai fazer 50 mil coisas, né? Então depende também de que professor você quer ser, né? Eu acho que esse é um olhar também que é muito importante. Que psicomotricista você quer ser, né? Quem tem muitos psicomotricistas que estão nos seguindo, que profissional você quer ser? Então, o Júnior é esse profissional, essa referência, o pessoal olha ele lá, cheio de seguidores, acompanhando, fala assim, mas ele estuda, eu falo assim que diversos congressos eu sempre vejo o Júnior lá, né? Ou dando aula ou assistindo. A gente precisa, né? Eu também, a gente precisa sempre estar se capacitando. É uma formação contínua. E nesse ponto, como que você vê essa formação contínua na psicomotricidade para os professores, né? Você está vendo que as instituições já estão começando a perceber, agora as instituições, a necessidade dessa formação contínua ou ainda é um grande desafio? Cara, é um grande desafio ainda. Há instituições que sim, elas oferecem esses cursos de formação continuada para os seus professores, mas eu vejo muito mais uma questão, Noboro, de esse profissional não só esperar a instituição oferecer. Perfeito. E esses dias até conversei com uma professora da pós e que ela trouxe um olhar um pouco diferente em relação a isso. Ela, mas eu estou aqui na instituição X dando aula e para mim é importante que a instituição invista em mim. Beleza, é legal, é a Sim. forma que ela vê. Mas eu compreendo que essa instituição, ela também espera que esse profissional faça um movimento ali para se manter qualificado. Exato. Ou seja, temos as duas questões. A instituição olhar para esse profissional e falar, poxa, se eu oferecer recursos para esse meu professor,
se eu oferecer uma formação continuada de qualidade, ele vai se sentir motivado, valorizado. Perfeito. Ele vai querer fazer um melhor trabalho. Como o professor também olhar para o trabalho que ele realiza e eu quero ser um professor melhor. Eu quero ser um professor mais valorizado. Nós temos escolas que pagam super bem para o Sim. profissional, mas aí também é fundamental você buscar essa formação, assim como o psicomotricista. Não é só fazer a especialização ou posteriormente a graduação e acabou ali. Nós estamos o tempo todo buscando conhecimento. Sim. O tempo todo, ainda mais hoje em dia com essa questão tecnológica, informação tudo muito rápido, né? O que às vezes funcionava um ano atrás já não funciona agora. A gente precisa também dosar aquilo que a gente busca para não buscar muito conhecimento, muito e não saber o que fazer com aquilo. Sim. E eu falo isso por experiência própria. Eu já fui essa pessoa num determinado momento da minha formação, que queria fazer tudo. Legal que eu tive acesso a muita coisa. Só que no momento que eu parei para trabalhar uma autorreflexão, tá, eu estou fazendo bastante curso e de fato o que, que eu estou colocando em prática? Às vezes, né, ao invés de fazer 10 cursos e não colocar nada em prática, você faz 2 Sim. e coloca em prática algo que você está aprendendo ou aprendeu desses 2 cursos, que é o que eu falo para os professores que estão ali no curso de especialização. Pessoal, vocês estão em um curso de especialização e aqui tem várias disciplinas. Sim. Vamos pensar em peças de um quebra-cabeça e você precisa sair dessa disciplina já com uma ação, algo que você vai colocar em prática. Pensando então, né, de forma mais objetiva, porque eu fui trazendo aqui outras questões, quando a gente fala da formação, eu vejo sim algumas instituições hoje que investem, como instituições que não investem, professores que ficam esperando da instituição, se a instituição não investe em mim, eu não vou investir. Sim. Cara, mas é você. Tipo, se eu não for buscar uma formação, se eu não for buscar trocas de experiências, o prejudicado sou eu, não o Exato. outro. Assim como não terei um domínio para também trabalhar isso com as crianças, que é quem eu vou ajudar. Então é pensar também, mas eu não tenho condições agora de investir em um curso. Você pode entrar aqui no PodPro para Sim. assistir todo o conteúdo que é compartilhado, entrar lá no meu canal do YouTube, Júnior Kadima, lá eu também compartilho conteúdo. Até em algum momento você conseguir investir em um curso, investir em estar com alguém. Uma coisa que eu já fiz bastante também é supervisão. E uma supervisão, às vezes, nem para tratar de um assunto de uma criança, Sim. mas porque eu queria estar perto daquela pessoa para conversar. Eu fiz muito isso também. Muitas vezes na minha formação, eu queria aprender algo específico, ou uma pessoa falava assim, não, eu preciso ficar pelo menos uma hora com essa pessoa aqui e tirar uma dúvida. Supervisão é algo que, quando você tem um referencial, que também ajuda muito, né, Júnior? Nossa, ajuda muito e me trouxe assim várias formas de pensar. Sim. Até pessoas assim que eu admirava e na conversa falei, acho que Pro bem ou pro mal, a gente é. é. E você vai aprendendo e vai, eu acho que moldando a sua forma de atuar, a sua forma de buscar esse conhecimento. Então, ou seja, se a escola, você percebe que ela não investe em formação continuada, faça o seu melhor. É fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Você pode investir em um curso? Poxa, investe nesse curso. Mas tenha também um objetivo específico. Sim. Senão sai fazendo de tudo. E isso é muito importante, né, Júnior? É o que eu falo. Tem um objetivo específico, porque muitas vezes, é o que eu vou falar, na minha época, que eu tava começando a psicomotricidade, que eu tava com. A gente tinha que buscar praticamente em livros e alguns artigos, até buscar artigo era muito difícil, que não tinha essa exposição de redes sociais, né? Eu falava que muitos referenciais acadêmicos parecia muito distante
distante da gente, né? Então era um curso ou outro que às vezes você tinha contato com ele, super caro. Hoje, os grandes referenciais que a gente tem aqui no Brasil é isso. Tem YouTube, tem sua página, você consegue mandar um direct pro cara, que era uma coisa impossível muitas vezes da gente ter. Então hoje a gente tem esses acessos, mas tem coisas que a gente tem que ir além, se aprofundar, fazer cursos e buscar mediante os objetivos específicos. Isso é muito importante, mas isso tem que ser uma consciência de cada um, né? E eu falo isso, para quem vai trabalhar com crianças, principalmente, é uma grande responsabilidade, né? Por isso que até hoje, muitas vezes eu falo que eu não me sinto preparado para muitas coisas, eu falo uma coisa, eu falo, nossa, como eu não vi isso? Eu brinco que cada vez que eu leio o Vitor da Fonseca, isso que eu leio já há anos o material dele, eu falo assim, nossa, como eu não tinha entendido isso, né? Porque hoje eu tenho uma outra maturidade para entender, né? Por isso que é contínuo. E é tão importante nesse trabalho. E você faz um trabalho muito bonito nessa questão desse preparo, e é aquilo que você falou, e você também tem essa humildade de compartilhar muito disso. Quem acompanha lá o Júnior, tanto no YouTube quanto nas redes sociais dele, que tem muita informação importante. E aí eu queria te trazer que é um desafio também na psicomotricidade, é que a gente tem uma linha muito próxima, que é levar as evidências científicas para a psicomotricidade. Que a gente vê que muitas questões que vão além e muitas vezes também que é muito complexo isso, né? Você trazendo, você é uma pessoa que também na pesquisa ajuda a falar a psicomotricidade como um todo, porque precisa de profissionais que cada vez mais produzam material científico também, né, Junior? Com certeza. E para trazer respaldo e argumentos, né? E isso às vezes a gente não vai encontrar a resposta de forma clara. Sim. E a gente vai estudando para que a gente consiga se aprofundar. E você falou uma coisa que eu comentei essa semana com os meus alunos. Mostrei um livro do Vitor, falei, gente, estou estudando né, de novo aqui um texto do Vitor para preparar alguns conteúdos. E é interessante que cada vez que a gente lê, você vai tendo uma maturidade diferente para compreender aquilo. E é legal mostrar porque às vezes a pessoa acha que você já sabe tudo, né? Poxa, acompanho lá o Júnior, caramba, né? Ele sabe muito. E o quanto que quanto que eu posso ter acesso a isso? E mostrar o quanto que a gente estuda, o quanto que a gente lê, relê um texto, e nesse momento você vai compreendendo de uma forma diferente. E a questão de trazer isso de forma científica é justamente para a gente ter essas evidências de mostrar o motivo, o porquê de realizar determinada atividade, estudar determinado assunto. E aí você olha, por exemplo, para essa prática psicomotora com profundidade e não o movimento pelo movimento. Sim. Tem áreas que vão trabalhar o movimento ali, pensando na mecânica desse movimento, mas é uma outra área, com outro Sim. objetivo. E quando a gente vai buscar essa ciência e evidências, eu acredito que traz muito mais força e respeito para aquilo que nós estamos fazendo. Por isso é importante, sim, fazer essa relação científica, né? Como você estava falando, da pesquisa, da prática. Sim. E aí, Júnior, vou falar numa polêmica da psicomotricidade. Eu vou falar minha opinião e é a minha opinião, tá? Tem outras pessoas que não têm. Se você quiser discordar, pode discordar. Porque, assim, dentro da psicomotricidade, eu vejo que uma das funções do psicomotricista é entender desses marcos do desenvolvimento psicomotor, né? Para colocar a gente ter pelo menos o que é esperado, dentro desse esperado, para ser estimulado. Né? E a gente tem psicomotricistas que falam que não é para estudar o desenvolvimento que sai do parâmetro. Eu vejo como tal. Como que você vê isso? Né? Os marcos, você que principalmente trabalha nessa formação de professores, né? A psicomotricidade auxilia nisso ou está muito mais para esse movimento e pela expressão do movimento? Eu acredito muito que entender sobre os marcos do desenvolvimento é importante, sim,
porque isso vai nos trazer luz, vai nos trazer conhecimento para saber como intervir. Então, na Sim. minha opinião, sim, é necessário entender. Você trabalha com crianças de 9, 10 anos. Quais são as principais características dessa Sim. criança e dessa fase? Estamos falando em desenvolvimento infantil. Eu não vou fugir disso. E é como você falou, tem questões que profissionais vão pensar de uma forma e outros profissionais pensam de outra forma. Sim. Igual Piaget pensava de uma forma, Vygotsky de outra, Vallon de outra. E São tudo olhares bem. diferentes, às vezes, sobre o mesmo objeto, né? Exato. Mesmo assim, um exemplo, a psicopedagogia tem profissionais que vão se pautar no que a psicologia cognitiva traz. Outros na psicanálise. Não tem certo e errado, tem Perfeito. aquilo que você acredita. E, na minha opinião, acredito que conhecer sobre os marcos do desenvolvimento motor é, sim, uma parte do conhecimento, esse conhecimento necessário para uma atuação assertiva do psicomotricista. Perfeito. Eu sempre faço a comparação, né, da área pedagógica, é o que eu falo assim, quando eu estava até conversando, né, no outro episódio com a Rita, sobre isso, que é o quê? Quando a gente faz uma avaliação de hipótese de escrita da criança, a gente está vendo a produção final dela, né? Hoje a gente sabe quais são os preditores, né, de leitura, escrita, nomeação, consciência fonológica, todas essas questões, né? O movimento é a mesma coisa, o movimento é o produto final, mas como ele acontece? A gente tem que entender todo esse processo também. A gente analisa o que está acontecendo naquele momento, mas a gente tem que entender o porquê dele, né? Então esse é um olhar que eu falo que o professor precisa dessas informações que o Júnior passa, principalmente, para ter mais ferramentas para interpretar o seu aluno, né? Que hoje é muito difícil, né? Cada um com isso que você falou, fatores ambientais. Como que você está vendo os professores trazem de dificuldades com os alunos? Quais são as maiores dificuldades que você vê? É inclusão, ou problema de aprendizagem, ou atrasos? O que que você vê? O que eu vejo principalmente é a questão emocional dessas crianças, uma desregulação emocional. Crianças mais agitadas, crianças menos atentas, crianças que não atendem aos comandos, e não falando em uma questão de transtornos do neurodesenvolvimento, não é isso. E sim uma questão que talvez seja muito mais ambiental do que uma questão neurológica. Então, vejo que dentro das formações que eu realizo, dentro das conversas que eu tenho com os profissionais, é essa questão da criança não ter uma regulação emocional, do tipo, ela está ali fazendo uma atividade com outra criança, há um desencontro ali entre elas, uma bate na outra, ela não conseguiu regular o seu emocional para naquele momento ela se organizar ali com aquela outra criança. E essa regulação emocional ela é tão importante. Por quê? Crianças muito imediatistas. E isso vem por uma hipótese minha, tá? Mas tem já pesquisas que mostram a questão do tempo de tela e o quanto que isso é Perfeito. prejudicial para a criança. Tanto em questão física, cognitiva, interação social. Ou seja, a gente vai pensar que essas crianças vivendo em um contexto que possibilita o uso, né, aí tão acentuado, um uso sem uma regulação, talvez, de horário, faz com que essa criança tenha um prejuízo lá dentro da Perfeito. escola. Sim. Isso também vai gerar menos atenção, o que vai também, consequentemente, gerar um impacto na aprendizagem dessa criança. Sim. Isso é muito importante, e aí eu queria seguindo sobre isso, né? Porque com essas dificuldades, então assim, como que a psicomotricidade você vê que pode auxiliar nessas dificuldades que foi observadas, né? E você estava me falando também que eu fiquei super interessado, eu vi que você vai estar lançando um curso também para os professores. Me fala se nesse curso você vai dar dicas também de como que ajudar esses professores na sala de aula a também ajudar a regular esses alunos.
Excelente, Noboro. Estou lançando o curso Introdução à Psicomotricidade. É um curso rápido, um curso de 17 aulas. Tem alguns outros bônus. Um dos bônus é um curso em que eu falo sobre psicomotricidade e alfabetização. É um curso pensado para pessoas que nunca tiveram acesso ao conhecimento da psicomotricidade ou já tiveram, mas de uma forma rasa, e fazer com que esses profissionais, essas pessoas entendam a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil, o quanto ela contempla fatores cognitivos e emocionais, claro, e as questões motoras, mas pensando o quanto ela vai nos trazer de conhecimento, de informação, para eu conseguir ajudar na aprendizagem dessa criança. Então, sim, a pessoa ela vai ter dicas teóricas e práticas para a gente falar sobre a psicomotricidade no desenvolvimento, pensando nessas questões que eu trouxe. Legal. Como estimular a atenção, como ajudar na regulação emocional, como promover a aprendizagem. Sim. E já lançou o curso? Tem data? Já vai ser lançado. Logo mais, acredito que na próxima semana, não sei quando você está assistindo aqui ao episódio, mas nós estamos no mês de setembro, Isso. certo? Acredito que nesse mês, até o fim do mês, já seja lançado. Perfeito. Então, pessoal, acompanhem lá no Instagram do Júnior, né? Quando que será esse lançamento, que tenho certeza que vai ser incrível esse curso, porque é, tudo que vocês estão ouvindo falar vai ter continuidade e vocês vão conseguir entender muito mais essa ciência que pode e deve ser usada na escola, né? Seria bom que tivesse já na grade, né? Se a gente conseguisse isso, colocar dentro, né? Como na grade que eu digo, não como uma aula, porque eu acho que não necessariamente precisa ser uma aula, mas na formação desses educadores, né? E nos conteúdos ter a psicomotricidade que são oferecidos para as crianças, né? Porque a gente pode utilizar mais sobre isso. Júnior, a gente já tá. O papo é tão bom que vai passando muito rápido aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse seu recado aos professores, a psicomotricista que eu tenho, muitos se espelham em você, né? Para você deixasse um recado para eles. E já de antemão agradecendo a toda essa você ter vindo, a disponibilidade, é uma honra realmente. Eu aprendi muito também aqui com você. Noboro, eu quero novamente agradecer a oportunidade. Para mim, cara, é uma honra estar aqui conversando com você, batendo esse papo. Digo que o podcast nos traz essa possibilidade próxima de trocar ideias, trocar experiências. E, novamente, quero te parabenizar por esse movimento que você tem feito aqui pela educação do nosso país, trazendo assuntos que envolvem todas as etapas escolares. Hoje tivemos oportunidade de falar um pouco sobre a formação de professores, sobre a psicomotricidade. Agradeço também agora, pessoalmente, a forma acessível como você me recebeu ali para a gente começar as primeiras trocas. E é isso, né, um dos motivos que te faz ser um grande profissional. Quero agradecer todas as pessoas que acompanharam a gente. Siga o meu perfil, @jrcadima. Lá você tem acesso a conteúdos, também a atividades práticas. Espero você lá. Se você assistir aqui, mande um oi pelo inbox. Fala, ó, vi você e o Noboro lá, que eu vou saber que você veio aqui do podcast. E como também já foi falado e reforço, o estudo, a nossa formação continuada, ela é fundamental. E para isso, tenha os seus objetivos claros, senão você vai sair fazendo muitos cursos e talvez nem tudo seja colocado em prática. Então vai com objetivos claros, definidos, que com certeza você vai avançar e muito. É isso aí, Júnior. Deixar com você aqui, ó, uma lembrança do nosso podcast, tá? Ah, que show! Que passou aqui, foi um dos nossos convidados. E novamente agradecer demais. E pessoal, para quem não conhece, siga o Júnior. É uma das grandes referências atuais da psicomotricidade no Brasil. Tenho certeza, assim, acompanhem lá que é sem dúvida, né? Grandes materiais
grandes cursos, né? E eu sou realmente um fã, né? Eu falo assim, eu acompanho toda a produção, eu falo, esse realmente, né, sabe do que tá falando. E a gente precisa de mais pessoas assim. Muito obrigado novamente, Júnior. Obrigado, Noboro. Pessoal, mais uma vez, mais um grande episódio, né? Continue nos acompanhando aí. Na próxima semana vamos ter outro programa. E se você gostou, se inscreva no canal, curte aí, pessoal, siga nas nossas redes sociais e até o próximo programa. Um grande abraço.